Olá a todos que estão vendo esse vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho de microgeração fotovoltaica, vou mostrar as instalações, vou falar dos custos e do retorno. Primeiramente eu vou estar mostrando aqui esse sistema que eu tenho instalado. Eu monitoro ele via um aplicativo. Então essa ilustração eu tenho a quantidade gerada no dia, a quantidade gerada no mês, a quantidade gerada no ano e a quantidade gerada desde quando instalou. Quando foi tirado esse print, nesse momento estava gerando 588 watts, deles 565 estavam sendo injetados na rede, o restante estava sendo consumido na casa. Esse gráfico aqui do lado eu trouxe para mostrar o pico maior que teve, que foi na média que foi um valor de 2,5 kW pico. Esse sistema instalado hoje ele é para 3 kW pico. Então esse aqui foi o maior pico que teve. Eu tenho intenção de aumentar a quantidade de placas em mais 2 unidades. Bem provável que após isso ele fica aqui na faixa dos 3 kW pico. Aqui temos mais um gráfico de um dia onde a geração não teve nenhuma interferência de nuvens. Então essa é a curva de geração. Porém, um dia desses que não teve nenhuma interferência não quer dizer que foi o maior dia de geração. Aqui nesse dia gerou 12,53 no mês 4. Aqui no mês 2 teve um dia que teve interferências de nuvens e ele gerou 15,4. Aqui a gente vê o início da geração até o final. Então aqui ele parou de gerar por volta antes das 18 horas. E nesse outro aqui ele foi quase até as 19h30. Por que isso? A gente é sabido que conforme vai chegando próximo ao meio do ano, os dias vão ficando menores. E mais ao final do ano e começo, dezembro, janeiro, fevereiro, os dias são maiores por causa dos solstícios, né? Que é quando nós aqui no Brasil, no hemisfério sul, fica mais próximo ao sol, então os dias são maiores. Então assim, quando tiver quando já tiver completado um ano, aí eu vou fazer um vídeo mostrando a curva do ano. A época que tem menos intensidade solar, que é agora no meio do ano, comparando com a época que tem mais intensidade solar. Agora eu vou falar um pouquinho de valores, de reais. Aqui eu estou dando um exemplo dessa leitura aqui, ó. Do dia 5/3 ao dia 2/4. O mês da companhia ele sai um pouquinho fora do mês do aplicativo. O mês do aplicativo é do dia 1º ao dia 30 ou 31. E já na companhia tem as datas de leitura. Então nesse mês, durante esse período de dia 5/3 ao dia 2/4, eu compilei todos os valores aqui de geração. Então eu tive um total de 336,4 kW. Esses 336, que foi o total gerado no mês, a um valor de 75 centavos kW. Esse valor de 75 é o que a gente está pagando aqui, ó. Em TUSD a gente paga 35, em TE a gente paga 39. Somando os dois vai dar os 75. Então eu tive um valor em reais gerado total de 252. Desse valor de 336 kW, eu injetei na rede
241, como a gente pode ver aqui, valor injetado de 241. E eu utilizei desse valor injetado 236, que está aqui, que é o ativo. No caso, gerou um crédito de 5 kW, né? 5 kW. Então, que fica acumulado. Hoje a companhia elétrica não paga esses créditos acumulados em reais, você fica com crédito em quilowatts. Você pode utilizar ele em um outro ponto de energia que você tiver, ou em uma época do ano que estiver gerando menos energia, ele vai sendo diluído automaticamente, né? Desse valor que eu gerei total, por que eu injetei somente 241 na rede? Porque 95.4 eu utilizei antes de ser injetado na rede. Esses 95.4 foi meu consumo de energia paralelo com os horários que estavam gerando. Então as placas geram, joga para o inversor joga na rede da casa. Se você já estiver utilizando algum equipamento, a energia já é utilizada ali mesmo, ela não chega a ser injetada, né? Ela não chega a ir lá para fora e depois voltar. Do valor injetado foi 241 e do que eu retornei, que é o ativo, 236. Isso aqui é o seguinte: durante o dia a gente está gerando e está injetando na rede. Durante a noite a gente não gera, então a energia volta para a gente. Não quer dizer que a rede funciona como uma bateria ou como um depósito, né? A nossa rede elétrica ela não é um depósito de energia. Você mandou para a rede, você gerou créditos. Você usou, quando você não está gerando, você usa-se desses créditos. Tanto é que no final do mês fica um valor acumulado. Agora falando em reais, voltando lá. Então eu gerei no total de 252. Eu injetei na rede um valor de 180, eu retornei desse valor injetado 177 e eu consumi antes de injetar 71,55. Compilando esses valores, o meu investimento foi de 12 mil reais. Então eu tive um total gerado de 252 mais 13,37, que é esse valor que a gente paga da contribuição do custeio, que é a iluminação pública. Então eu teria uma conta de 265,71. Desse valor, para a gente fazer um payback, o retorno que a gente tem, eu subtraí a conta mínima que eu pago hoje. Hoje, a minha taxa mínima é de R$ 71,83. A gente vê em muitos lugares falar da taxa mínima que é de R$ 49,00. A taxa mínima de 49 é quando você movimenta menos de 200 kW por mês, e essa taxa aqui do ICMS, ela fica em 11%. Quando você movimenta mais de 200, essa taxa, essa faixa de cobrança vai para 25. Então a taxa mínima para quem movimenta mais de 200 kW é de R$ 71,83. Então eu pego o valor total que eu iria pagar a conta, menos o valor que eu pago hoje, eu tenho uma diferença de R$ 193,00. Esses R$ 193,00 é o que eu estou economizando mensalmente. Dividido os 12 mil reais que foi o investimento, esses 12 mil reais é a parte do engenheiro eletricista, que é o projeto que a CPFL, aqui no estado de São Paulo a CPFL exige um projeto, existe algumas adequações, e o restante é os equipamentos, os inversores, as placas, os cabos. A instalação, como fui eu que fiz, não teve valor, né? Não teve um custo. Então eu diluindo esse valor de 12 mil, dividindo pelos 193 que eu economizo mensal, eu vou ter um payback de 61 meses. Isso corresponde a 5 anos e 1. Quando alguém pergunta se compensa, se vale a pena, tanto é que é o título do vídeo falando um pouquinho do funcionamento e se vale a pena, para mim vale a pena. Eu estou satisfeito com o sistema. É um investimento a longo prazo,
Mas eu sempre falo que vai de cada um, vai de como cada um leva suas finanças. Tem gente que gosta de investimento a longo prazo, mas considera isso aí 4 anos, 3 anos. Tem gente que considera de médio prazo. Enfim, hoje o retorno desse jeito que eu fiz vai ser de 5 anos. Isso a gente calcula no preço da energia de hoje. Quando tem bandeira vermelha, que o valor sobe um pouquinho, automaticamente esse payback, essa quantidade de meses de retorno vai diminuindo. Só que assim, não tem como a gente calcular, né? Às vezes a taxa de energia sofre um reajuste. A energia ela sempre vai ficar mais cara, né? Dificilmente ela vai ficar mais barata. Então pode ser que esse payback, esse retorno, tenha um tempo menor em consideração a isso. Vou falar um pouquinho da instalação. Eu vou fazer um vídeo agora na sequência lá no telhado, mostrar as inclinações. Eu optei por não fazer o suporte, aquele suporte. Ela ficou um pouquinho no limite do grau, talvez tenha até uma perca de geração, mas como foi eu mesmo que fiz a instalação, eu optei por deixar daquele jeito. É um telhado de estrutura metálica, de modo que os trilhos onde prende as placas, você já parafusa direto na telha. Então assim, você não precisa de mandar fabricar aquele suporte externo. Depois eu vou estar mostrando o inversor aqui dentro. O inversor ele não tem display, ele é todas as configurações é feita via esse aplicativo aqui que eu mostrei anteriormente, certo? Outra dica que eu falo para quem gostaria de investir no sistema de energia solar é que procure um engenheiro eletricista ou uma empresa a qual faça o projeto e dê entrada na CPFL ou na companhia de sua região. Eu instalei o sistema, assim, eu fiz a aquisição dos componentes, assim que chegou eu instalei o sistema. Paralelo com isso, a gente já tinha dado entrada na CPFL. Porém, demorou de 2 a 3 meses mais ou menos para ele estar liberando. Então tem um certo tempo aí. Então minha sugestão é que primeiro faça o projeto, dê entrada na CPFL ou na companhia de sua região. Assim que tiver sido aprovado, você parte para a aquisição dos materiais, porque a aquisição dos materiais é rápida. Dentro aí de 20 a 30 dias você já está com ele em mãos. Então é uma dica para não acontecer de você montar o sistema igual aconteceu comigo e você ter que ficar lá 3 meses sem poder utilizá-lo, esperando a liberação da companhia. Então aqui está as placas solares, ó, são 6 placas em uma posição e a 7ª placa ali em cima, deitada, né? Eu tenho vontade de colocar mais 2 placas aqui nesse espaço para inteirar um total de 9 placas. Aqui vocês podem ver a estrutura de telhas metálicas, né? Estrutura metálica. Na estrutura metálica vem esses perfis de alumínio, que é muito prático a instalação, uma vez que você parafusa o perfil de alumínio na própria telha, com um parafuso alto brocante, vem uma peça que ela corre nesse trilho, e essa parte superior onde você aperta aqui com uma chave sextavada. Então todas as junções, ó, tem uma peça dessa. E lá em cima, então só uma na parte de baixo da placa, outra na parte de cima. Aquela que ficou deitado, aí eu coloquei mais 4 pontos, né? Os outros pontos tá na face lateral dela, não dá pra gente ver aqui. As conexões das placas, elas são ligadas em séries. Todas elas vêm com esse plug tanto na parte positiva quanto na parte negativa, que é o macho e o fêmea. Nessa situação, joga uma ponta do outro lado, vem conectando placa a placa, né? Uma vem ligando na outra em série. Chegou aqui, eu fiz um chicote com um jogo de plugs a mais que eu comprei e conectei lá naquela placa. Então, aqueles 2 fios expostos é os que chegam lá no inversor. Então o fio vermelho conecta naquela placa, na placa deitada, o fio preto vai lá na primeira placa, vem conectando.
Aqui chega esse fio preto é o da placa e o vermelho é o que volta lá para cima para entrar no inversor. Sobre a inclinação da placa, aqui a gente pode ver, ó, esse instrumentozinho tem a bolinha ali, tá bem no nível, então aqui ele tá dando 10 graus de inclinação. O ideal seria mais, seria aí até uns 30 graus. 30 graus seria algo semelhante a isso. 20, vou inclinar. 30 graus seria algo semelhante a isso. 30 seria o máximo, né? Então 20 seria uma inclinação um pouquinho menor. E aqui ficou com 10 graus aproximadamente. Nesse caso aqui eu aproveitei a queda do telhado, né? Eu não fiz aqueles suportes externos. Então assim, eu tive uma economia em um lado, que não precisou de fabricar os suportes, mas talvez tenha uma perca de geração. Sobre... Aqui tem uma bússola, eu vou pôr ela aqui. Então o norte, a gente pode observar que a placa, ela não ficou exatamente para norte, ó, olha lá onde está o norte. Ela ficou um pouquinho para noroeste, né? Ela ficou aí alguns graus. Se a gente olhar ali naquela escala ali, tá dando ali uns 15, 20 graus a noroeste, a inclinação dela. Então assim, não é a inclinação nem o ponto mais indicado, mas aqui tá gerando. Então o sol nasce ali, passa, e aqui onde está o sol, ó, então agora nesse momento ela pega praticamente o sol inteiro, né? Agora eu vou mostrar um inversor, como que ele fica lá dentro da casa. Então esse é o inversor da WEG SW300H. Ele é bem compacto, ele não tem display, todas as configurações é feita Wi-Fi. Ele tem aqui, se acessa pelo aplicativo dele, se acessa via esse QR Code, já tem o número de série e tudo. Aqui por baixo, no caso, tem a chave geral, a chave que liga e desliga a entrada de energia das placas. Então aqui tá aqueles cabos que eu mostrei lá no telhado, né? O vermelho e o preto, aqui entra positivo e negativo. Ele tem como você colocar conexão em baterias, em banco de baterias, que não é o meu caso, né? Aqui a gente está utilizando uma entrada das placas, mas você pode usar duas entradas, né? Dependendo da quantidade, você pode dividir em dois circuitos. Aqui as baterias, essa é a antena. Aqui ele tem algumas conexões de alarme, alguns acessórios, e aqui a tomada de energia, a mesma que alimenta ele, né? É a mesma que joga energia para a rede. Aqui nesse lugar ele está instalado em cima do quadro geral da casa. Então esse último disjuntor é o do inversor. Então tanto a energia vai e volta por aqui. Se não tiver energia, quando acaba a energia, o inversor ele fica em módulo de alarme, né? Essas luzes ficam vermelhas. Ele não manda energia para a rede quando não tem energia. É um módulo de segurança que ele tem para não acontecer de alguém estar fazendo alguma intervenção e dar retorno de energia, né? Pessoal, o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas espero que tenha gerado aí um conteúdo bastante bacana aí, o pessoal tirar as dúvidas e enfim. Muito obrigado a todos que dedicou um tempinho aí tá assistindo esse vídeo. Comenta lá o que vocês achou. O som não tá legal, a imagem não tá boa, poderia ser assim, poderia ser assado. Gosto muito de críticas construtivas, viu? Peço que vocês comentem.
Se alguém tiver alguma dúvida sobre algum outro tema envolvendo elétrica, envolvendo indústria, processos, o que eu puder estar ajudando, a gente vai fazendo vídeo com o tempo. Espero que todos tirem dúvidas aí com a gente. Não esquece de curtir, compartilha com os amigos e se inscreva no canal, ativa o sininho para quando tiver vídeo novo vocês receberem a mensagem. Pretendo todas as semanas estar fazendo um vídeo, levando alguma informação, repassando um pouquinho do que eu sei aí para vocês. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.